você me aceitar, eu não vou oprimir você, eu vou aliviar você, eu vou trazer paz para você. O fardo que o pecado estava colocando em você, eu vou tirar esse fardo, eu vou arrancar esse fardo, eu vou te dar paz, eu vou te dar força para fazer a minha vontade. Mas venha a mim. Glória a Deus, aleluia. Quem quer aceitar o convite de Jesus, ser crente, venha até aqui. Venha para a gente orar por você. Venha aceitar o Senhor Jesus Cristo. Venha aceitar o Senhor Jesus Cristo. E vamos orar por esta vida. Quantos estão felizes pela vida de Maiara? Essa vai ser a sua nova família, viu, Maiara? Todos estão aqui para lhe ajudar nesse caminho. Vamos seguir juntos para o céu. E é um texto no qual Jesus faz um convite. Ele diz: vinde a mim. E esse convite, ele foi repetido pelos seus discípulos e continua sendo feito hoje pelos pregadores do Evangelho. Os pregadores do Evangelho que anunciam a palavra de Deus continuam repetindo esse mesmo convite que Jesus fez e que Jesus continua fazendo. Você que está cansado, você que está oprimido, principalmente pelo pecado, pelas consequências do pecado, venha até Jesus. Venha até Jesus, que Ele pode te dar descanso. Venha até Jesus, que Ele pode aliviar, Ele pode tirar o fardo que você tem nas suas costas. Mas na época em que Jesus disse isso, poucos aceitaram aquele convite. Jesus chamando, e o que ele via eram pessoas rejeitando ele, pessoas perseguindo ele, pessoas com ódio dele. Por quê? Porque ouviam as palavras de Jesus e não gostavam daquilo que ouviam. Hoje, muitas pessoas dizem: eu aceito o convite de Jesus, eu aceito. Jesus não diz: vinde a mim, tudo bem, eu vou até Ele. Mas existe um problema: as pessoas não estão indo ao mesmo Jesus que estava falando isso daqui, porque as pessoas só conhecem aquele lado bom, que tem aparência de bom. Elas acham que evangelho é só estar na igreja confortável, sendo amado, sendo querido e fazendo o que quer. Aí elas dizem: Jesus é amor, Ele me entende, Ele sabe que eu sou falho, Ele sabe que eu sou fraco e Ele me entende. E quando Deus levanta pregadores do Evangelho, ensinadores do Evangelho, que pregam exatamente aquilo que Jesus pregou, aí essas pessoas se ofendem, se chateiam e dizem: não é esse Evangelho que eu quero, não é isso que eu quero seguir, não. Jesus nunca disse isso, mas Jesus disse. Então as pessoas escutam: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. As pessoas dizem: eu quero Jesus. Por quê? Porque elas querem viver bem aqui na terra,
elas querem conforto, elas querem prosperidade, elas querem cura, elas querem se dar bem nos relacionamentos, mas elas não querem renunciar aos seus pecados. É isso que Jesus ensinou para você ter alívio. Você tem que abandonar o pecado, você tem que viver uma vida santa. E nós vivemos os últimos dias, nós estamos nos últimos tempos, e esse daí é o último convite de Deus para a humanidade. O último convite de Deus, porque essa não é a primeira vez que Deus chama a humanidade ao arrependimento. Não foi com Jesus, não foi com os apóstolos a primeira vez. Deus já vinha chamando a humanidade ao arrependimento muito tempo antes. Deus estava chamando. E esse daí é o último convite. Esse daí é o último convite de Deus para o arrependimento. Deus está dando uma última chance. Quando a gente era criança, talvez hoje as crianças não brinquem na rua como antes, mas a gente saía para brincar, saía de casa, e quando chegava a hora de dormir, a nossa mãe começava a gritar pelo nosso nome. Começava a gritar. Eu lembro até da mãe de Tulinho, que ela sempre gritava na esquina: José, José. Tulinho, aquele que estava aqui, que trabalhou de servente, eu estava até falando com ele sobre isso. Se o filho estiver perto, ele vai escutar a mãe chamando e ele pode voltar para casa. Mas se o filho estiver longe, ele não vai escutar. A mãe vai ter que sair de casa, procurando pelos bairros, ou pelo bairro, pelas ruas, até encontrar o seu filho e chamar. Na compreensão do filho, é como se sua mãe estivesse chamando ele pela primeira vez, mas ela já chamou por ele, muitas e muitas vezes. É porque ele estava longe e não estava escutando. Quantas vezes Deus nos chamou e nós não escutamos? Não foi o primeiro chamado. Deus já havia tentado muitas vezes, mas nós chegamos tão longe, ficamos tão distantes de Deus, que não escutávamos a sua voz. Lá em Isaías, o profeta diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que possa ouvir. As mãos dele não estão encolhidas para que não possa ajudar a quem precisa. Mas os pecados das pessoas é que separam elas de Deus, é que faz com que Deus não consiga olhar, porque Deus não suporta pecado. Nós estávamos tão distantes de Deus que Deus teve que descer a terra. Ele teve que descer aqui para abrir os nossos olhos, como aquela mãe que chamou o seu filho e não encontrou, e saiu procurando pelo bairro até encontrar ele e chamar ele. Nós estávamos tão distantes que Deus teve que descer a terra e se tornar um ser humano na pessoa do seu filho Jesus. E ele andou aqui na terra, ele conversou com as pessoas, ele ajudou as pessoas, ele ensinou o evangelho do reino para as pessoas. E o maior propósito de Jesus ao vir à terra não foi para condenar as pessoas, porque as pessoas já estavam condenadas. Ele veio para salvar
as pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus sempre chamou o ser humano ao arrependimento, mas o ser humano, por causa do seu pecado, ele se distanciou tanto de Deus que não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus teve que enviar Jesus para se tornar um ser humano, como diz João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no nosso meio. Não foi a primeira vez que Deus se revelou ao homem. A Bíblia diz que Deus se revelou no coração do homem. Todo ser humano tem a revelação de Deus lá no coração, mesmo que nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho, seja a tribo mais distante que for, essa pessoa tem a lei moral de Deus plantada no seu coração, desde o seu nascimento. E isso está lá em Romanos. Por isso que a consciência das pessoas acusa, quando a consciência não se tornou cauterizada. Mas no dia do juízo, essa consciência vai ser reativada, e a pessoa vai lembrar que Deus tinha plantado a sua lei no coração dessa pessoa. Deus também se revelou na criação. Se revelou na criação. Quando você olha para a criação de Deus, quando você olha para a natureza, você percebe que há um Criador poderoso e soberano por trás disso. A Bíblia diz lá em Salmos que a criação sem palavras, ela proclama a glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 1 que as pessoas estão indesculpáveis diante de Deus, porque tudo o que elas podiam saber a respeito de Deus pela revelação da natureza, elas vieram a saber. Deus manifestou isso. Então os seres humanos são indesculpáveis. Eles não podem inventar uma desculpa diante de Deus, dizer: Deus, eu não sabia, Deus, eu não enxerguei nada, eu só vi trevas, eu não vi nem um pingo de luz. Não. A maioria das pessoas, na verdade, elas amam mais as trevas do que a luz. Elas amam mais o pecado do que praticar o que é correto. Elas querem mais os prazeres da carne do que fazer a vontade de Deus. Elas preferem isso, elas desejam isso e querem inventar desculpas para não fazer a vontade de Deus. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz da revelação de Deus. A luz da revelação lá no coração, a luz da revelação na natureza, e também a luz da revelação nas Escrituras. Cornélio, ele não era judeu, ele não conhecia Jesus, ele tinha que crer em Jesus para ser salvo. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, ele era piedoso, ele vivia orando, ele vivia dando esmolas, e isso ele fazia pela fé que ele tinha em Deus. E ele orou, perseverou na presença de Deus, e Deus envia um anjo e diz: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram até a memória diante de Deus.
E eu vou te enviar agora a um lugar. Vai até lá. Você vai encontrar Pedro. E ele vai te dizer o que você tem que fazer. Cornélio, ele não tinha toda a revelação que a gente tem. Ele não tinha tudo. Talvez ele tivesse conhecimento do Antigo Testamento, mas ele não tinha toda a revelação. Mas ele amava a luz da revelação. Ele amava a verdade do Evangelho. Ele queria Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele buscou. Ele correu atrás. Ele foi atrás da luz. E ele encontrou essa luz. As pessoas são indesculpáveis. Elas têm chance de conhecer a Deus, só precisam buscar. Nós vemos casos, testemunhos de muçulmanos se convertendo ao cristianismo, Jesus aparecendo para eles, Deus enviando anjos para revelar o Evangelho a eles. Mas por que Deus enviou? Porque eles buscaram. Eles demonstraram querer Deus, desejar Deus mais que tudo. O problema das pessoas, da maioria, é que elas não desejam Deus mais que tudo. Elas querem ir para as igrejas com outras intenções. Elas não querem Deus. Elas querem tudo menos Deus. Menos Deus. Quando a gente deseja Deus mais que tudo, a gente tem sede de Deus, tem fome de Deus, a gente busca Deus, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente se consagra, a gente quer conversar com pessoas que falam de Deus, a gente quer escutar pregação, a gente quer aprender cada vez mais. Glória a Deus. Mas o que a maioria das igrejas estão oferecendo hoje é entretenimento. É teatro dentro das igrejas, é dança, é diversão. Aí as pessoas vão, por quê? Porque elas querem isso, mas não querem Deus. Quando a igreja é bíblica, tem bem pouquinha pessoa. Mas quando é uma igreja mundana, enche de gente. Enche de gente. Mas Deus está se revelando. Se revelou na consciência, se revelou através da natureza e se revelou através das escrituras sagradas. Nós temos a Bíblia aqui, a palavra de Deus para nós, e devemos aceitar a palavra de Deus para nós. Desde o princípio, Deus sempre está tentando manter contato com o ser humano. Esse chamado de Jesus aqui não foi a primeira vez que Deus estava chamando o ser humano ao arrependimento. Nem foi a primeira vez que o próprio Jesus estava chamando. Ele chamou antes. Deus sempre agiu com justiça e misericórdia. Deus sempre buscou revelar sua vontade ao ser humano. Até mesmo quando Adão e Eva caíram em pecado, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa depois da sentença. Ele disse que surgiria um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que destruiria o domínio do diabo e que traria restauração para a humanidade que cresce em Jesus Cristo. Então Deus estava dando o primeiro passo ali. O homem caiu, mas estava lá Deus dizendo: existe esperança para você, existe esperança para os seus descendentes. A descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente que derrubou o casal lá no Jardim do Éden. Antes de expulsar o casal do jardim, a Bíblia diz que Deus matou um ou alguns animais inocentes para vestir a nudez do casal. Na Bíblia, nudez representa
impureza e vergonha. Você está nu. É um símbolo de impureza e vergonha. E vestes brancas é sinal de santidade, pureza e justiça. Então, quando Deus faz aquilo com o casal, é como se Deus estivesse ensinando que o inocente tinha que morrer para que a humanidade fosse coberta por sua justiça. Glória a Deus, aleluia. Deus sempre demonstrou misericórdia. Sempre. Quando? Naquele episódio de Caim e Abel. Antes de Abel matar Caim, Deus aparece para Caim e diz: Caim, tome cuidado. Caim, você está sendo tentado. Tome cuidado que o pecado jaz à porta e o desejo do pecado é dominar você, mas você deve dominá-lo. Deus estava lá dizendo: Caim, tome cuidado. Depois que Caim matou Abel, Deus apareceu novamente para Caim, talvez esperando que Caim se arrependesse. Caim, onde está o seu irmão? O que foi que você fez com o seu irmão? Deus nunca deixou o homem só. Deus nunca deixou o homem só. Ao longo da história, Deus sempre convidou o ser humano ao arrependimento. Nós vemos pelos profetas, Deus sempre convidando o povo de Israel ao arrependimento. E no contexto aqui de Mateus 11, a gente lê Jesus demonstrando uma enorme compaixão pelas almas perdidas. Uma enorme compaixão. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Todas as cidades e aldeias. A pé, naquela estrada cheia de terra, o Deus Filho desceu à terra para se tornar um ser humano, andando numa estrada empoeirada, procurando almas perdidas, andando e pregando o evangelho do reino, andando e curando enfermidades, andando e expulsando demônios, libertando pessoas oprimidas pelo diabo. E quando Jesus via a multidão, a Bíblia diz que ele teve grande compaixão dela, porque andavam como ovelhas esgotadas, aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, a colheita é muito grande. Existem muitas almas perdidas que vão ser resgatadas, que vão ser salvas. A colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Existem poucas pessoas para ir atrás das almas e trazer essas almas de volta. Mas Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Jesus sentiu uma enorme compaixão da multidão. E a compaixão que Jesus sentiu, não é uma compaixão só de palavras. Você já viu quando uma pessoa está sentindo algo e você percebe isso na expressão dela, no rosto dela, no jeito dela agir, no gesto dela, a linguagem corporal. A compaixão que Jesus sentiu pelaquela multidão foi tão grande que deu para perceber no rosto dele a dor que ele sentia. E Jesus, ele ensina
que nós temos que orar para que Deus mande mais homens e mulheres que anunciem o Evangelho para resgatar as almas perdidas. Mas Jesus não manda só orar. Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho. Jesus envia os discípulos. Se você for ler em Mateus 10, você vai ver Jesus enviando os 12 discípulos para anunciar o Evangelho da salvação. A Bíblia diz que Jesus deu poder aos seus discípulos para expulsarem os espíritos imundos, para curarem enfermidades e para pregar o Evangelho do Reino. Jesus sentiu compaixão da multidão e disse: orem, orem muito por essa multidão. Orem, roguem a Deus para que Ele envie muitos trabalhadores. Mas Jesus também disse: vão lá, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho do Reino, anunciem o Evangelho do Reino. Mas o problema é que os pregadores estão diminuindo. Os jovens que deveriam pregar o Evangelho com suas vidas estão escandalizando o Evangelho nas escolas. É difícil você ver na escola um jovem que dá testemunho, que fala de Jesus para os outros jovens, que só pelo jeito de andar e falar, eles pregam a Jesus com as suas vidas. Eu vejo lá no IFPB jovens que entram no primeiro ano e você percebe que é crente, mas quando passa alguns meses, eles mudam as suas vestes, eles mudam a forma de falar, e eles até têm vergonha de dizer que é crente. Estão acabando aqueles que realmente pregam o Evangelho, não aqueles que falam, mas aqueles que pregam o Evangelho com as suas vidas. E as pessoas olham para eles e dizem: ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus, porque dá exemplo na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de andar, dá exemplo onde quer que esteja. Mas o que nós vemos são pessoas envergonhando o Evangelho. Paulo disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Todo aquele que suplicar: Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, me perdoa, Senhor, me guia, Senhor, me orienta. E Deus vai orientar essa pessoa como orientou Cornélio. Cornélio ainda não conhecia Jesus, mas Deus foi lá e orientou Cornélio. Diz lá: chama Pedro, que Pedro vai pregar o Evangelho para você. Você vai conhecer o Evangelho, você vai crer. E quando toda a casa de Cornélio creu, o Espírito Santo desceu sobre eles. Desceu sobre eles. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar aquele em quem nunca creram? Como vão invocar alguém que eles não conhecem? Como vão invocar alguém em quem nunca creram? E como eles vão crer se ninguém pregou para eles, se ninguém falou do Evangelho? E como alguém vai falar do Evangelho se ninguém foi enviado para pregar? Não devemos só orar, devemos agir também. Não é fácil pregar o Evangelho, é uma tarefa muito espinhosa. Jesus disse: vocês serão
como ovelhas enviadas ao meio de lobos. Vocês serão enviados ao meio de lobos. E o que é que os lobos fazem com as ovelhas? Atacam, destroçam, matam as ovelhas. É isso que os lobos fazem. Eu quero saber se você aceitou esse convite de Jesus, porque é para isso que Jesus está te chamando, para você ser uma ovelha enviada ao meio de lobos, para você sofrer pelo Evangelho. É fácil demais dizer: eu aceito o convite de Jesus, eu amo Jesus. Mas é para isso que Jesus está te chamando. É para isso. Muitos já foram e ainda serão mortos por causa do Evangelho. Jesus também disse isso, que um irmão entregará à morte o outro irmão. O pai entregará à morte o seu filho. O filho entregarão à morte os seus pais e os matarão por amor do Evangelho. Por amor do Evangelho. Por quê? Porque seremos odiados por causa do Evangelho. Quando você escuta dizer: aquele crente é crente de verdade, ele é amado por todo mundo aqui, desconfie. Um crente que aceita tudo, um crente que concorda com tudo. Nós vemos isso nas escolas. Muitos professores, eu já vi. Eu era detestado como professor porque eu falava a verdade, eu pregava a verdade. E outros professores que se diziam crentes concordavam com tudo, participavam das festas que eles faziam, até festa de São João e tudo mais. Aí chegaram para mim e diziam: agora aquele ali é crente de verdade, aquele ama, aquele não julga ninguém. Mas Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Não é amados de todos, é odiados de todos. É isso que a Bíblia diz. Você está esperando amor de pessoas que não creem em Jesus. Você está esperando ser um crente fiel e que as pessoas te amem. Isso não vai acontecer. Glória a Deus. Quanto mais próximo você estiver da luz, mais as pessoas vão te odiar, mais as pessoas vão detestar você. É isso que a Bíblia diz. É isso. Só que o Evangelho deve ser pregado a qualquer custo. Jesus diz: olha, não há nada encoberto que não seja revelado. E nesse contexto se refere à pregação do Evangelho. Jesus revelou só para os discípulos ali. E ele disse: vá lá e revele o que vocês ouviram em oculto, o que vocês aprenderam dentro da igreja. Saia e revele para as pessoas. Revele para as pessoas. Porque ainda há igrejas que pregam contra o mundanismo, que pregam contra a prática homossexual, que pregam contra a prostituição, sensualidade. Então essa mesma pregação leve lá para fora e pregue para as pessoas que isso é pecado, que é pecado viver de forma indecente, que é pecado chamar palavrão, que é pecado mentir, que é pecado enganar as pessoas, que é pecado odiar, guardar mágoa, que é pecado se prostituir, ter relações antes do casamento. Aleluia! Você tem que ensinar isso. Você quer namorar, namore para casar, e namore do jeito que Jesus ensina na sua palavra, sem viver com agarrado e se entregando à prostituição. Você tem que pregar isso. Aleluia!
que foi ensinado em oculto, grite de cima dos telhados, disse Jesus. Fale para as pessoas, fale o Evangelho, pregue o Evangelho, não importa quais sejam as consequências contra você, não importa, tem que ser pregado. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus disse: olha, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo de vocês. Eles chegam até aqui, podem nos torturar, podem nos ferir, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas eles não podem matar a nossa alma. Eles podem tirar a nossa vida, mas depois da morte nós iremos ao encontro de Deus. Você tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o seu corpo quanto a sua alma. E só Deus pode fazer isso. E é Deus que vai fazer isso contra aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso. As pessoas dizem: não, mas prega uma mensagem de amor. Mas é Jesus que está dizendo isso. É Mateus 10:28. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Foi Jesus que disse isso. Glória a Deus. Está escrito na Bíblia. Aí você quer dizer: ah, Jesus pregava o Evangelho de amor. Mas isso é amor. Isso é amor. Está dizendo para você temer a Deus, para que o seu destino não seja cruel, para que você não seja condenado. Aqueles que têm medo de dizer a verdade não amam de verdade. Não amam de verdade. Não tenham medo. Negar a Jesus não é uma atitude sábia. Você precisa saber que a vida do verdadeiro discípulo, ela não é fácil, até mesmo dentro da sua própria casa. Até mesmo dentro da sua própria casa. Jesus disse isso. Que os inimigos de uma pessoa que vai crer nele serão os seus próprios familiares. Seus próprios familiares. Se você vai ser odiado pelos seus próprios familiares por causa de Jesus, imagina pelas pessoas que não são da família. Que evangelho você está escutando? Que evangelho? Você não está lendo o que está escrito? Você não está ouvindo o que está escrito? Jesus dizendo que você vai ser odiado, que você vai ser perseguido pelo nome dele. Ah, mas eu não estou. Então está tendo coisa errada aí. Está tendo coisa errada aí. Está tendo coisa errada. Jesus, como bom mestre, ele também deu um grande exemplo de evangelista. Ele mesmo evangelizava. Mas, meus irmãos, como o ser humano é complicado. Até mesmo João Batista, quando estava na prisão, prestes a ser morto, ele sabia que podia ser morto. João Batista enviou discípulos até Jesus, perguntando: és tu mesmo o Messias, o Cristo, que viria? Ou eu devo esperar outro? Até a fé do grande profeta João Batista falhou por causa da perseguição, por causa do sofrimento. As pessoas acham que ser crente é ser um rei, é ser um príncipe aqui na terra, que vai ser próspero em tudo, que vai ser amado e aplaudido por todos. Desconfie desses pregadores que são amados e aplaudidos por todos. Mas nós somos tentados a querer ouvir mais um conselho de quem diz o que a gente quer, do que quem
só nos critica. Ah, mas que pregador chato, ele só diz aquilo que eu não gosto de ouvir. Eu vou conversar com aquela outra pessoa, porque ela sempre me diz o que eu gosto, ela sempre me defende. Essa pessoa vai te ajudar a entrar no inferno, ela e você. Ela e você. Se você recusa os conselhos de Deus que estão na sua palavra, você não está aceitando o convite de Jesus. Jesus convida você a vir até Ele, mas Jesus convida você a ser odiado pelo mundo, a ser perseguido dentro de casa e fora de casa. Jesus convida você a até morrer por Ele. Está disposto a isso? Está disposto a dar a sua vida por Jesus? Vocês jovens estão? Eu vi há um tempo atrás uma jovem e que enfiaram uma cruz na boca dela e saiu do outro lado. Uma jovem cristã. E isso é nos nossos dias. Morreu porque não negou a Jesus. Muitos sendo mortos em países aí em que os cristãos são perseguidos. Aí você diz: eu amo a Jesus, eu quero seguir Jesus. Jesus está te convidando para sofrer por Ele, para amar mais a Ele do que os seus familiares, como diz aqui em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno de Jesus. Ah, mas eu quero Jesus, mas eu vou magoar essa pessoa. Você prefere magoar Jesus ou a pessoa? Se você magoar a pessoa, talvez até esse seu ato de magoar pode resgatar a pessoa para Jesus. Agora, se você magoar Jesus constantemente e partir dessa vida, você vai ser condenado eternamente. A Bíblia diz que muitos vão ressuscitar para a vida eterna, mas muitos serão ressuscitados para vergonha e desprezo eterno, porque serão condenados porque não creu em Jesus. Aqui em Mateus 11, nós podemos ter aqui 4 pontos, para você ver como o ministério de Jesus era muito intenso. No capítulo 10, ele enviou os seus 12 discípulos para pregar, e ensinou a eles, dizendo: olha, vocês são ovelhas enviadas no meio de lobos. Vocês serão odiados pelas pessoas. As pessoas vão perseguir vocês, vão açoitar vocês, vão processar vocês e vão até matar alguns de vocês. O mestre não é maior, ou melhor, o discípulo não é maior do que o mestre, nem o servo é melhor do que o Senhor. Se fizeram isso comigo, Jesus disse, que sou Senhor e mestre, vocês acham que não vão fazer com vocês também? Não temam a essas pessoas. Não temam a essas pessoas. Não se vende 2 passarinhos por um centil, que é uma moeda que tinha um valor insignificante, bem pequenino o valor. Jesus disse: olha, 2 passarinhos não são vendidos por um valor bem pequeno? Eles não têm muito valor, mas nenhum desses passarinhos vão morrer se Deus não deixar. Quanto mais vocês, que valem mais do que 2 passarinhos, do que muitos passarinhos. Acha mesmo que a vida de vocês vai ser tirada se Deus não quiser? Se Deus quiser, a sua vida é tirada na rua, em casa, em qualquer lugar. Se Deus quiser, você morre de uma topada.
Se Deus quiser, você escapa de um atropelamento, de tiros, de facadas, seja o que for. É Deus quem cuida da sua vida. Não tema aqueles que podem destruir você, mas só destruir o corpo. Vocês têm que temer a Deus. Aí Jesus, Ele mostra o quanto é difícil as pessoas aceitarem o Evangelho. Jesus disse que a geração para a qual Ele estava pregando era uma geração mimada, era uma geração reclamona, era uma geração ingrata e insatisfeita. Jesus diz: olha, essa geração é igual a crianças que ficam reclamando, dizendo: nós tocamos músicas alegres e ninguém dançou, nós tocamos músicas tristes e ninguém chorou. Uma geração que reclama de tudo. João Batista veio pregando sem beber. Olha o que ele diz assim: veio João Batista não comendo nem bebendo em mesas com as pessoas. Aí vocês disseram: ele tem demônio. Aí o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Aí vocês dizem: ele é comilão, beberrão e amigo dos publicanos e pecadores. Uma geração que não aceitou João Batista, que vivia uma vida disciplinada. Foi a mesma geração que recusou Jesus, que tem uma vida mais comum. Uma geração que pode aparecer um pregador alegre ou triste, duro ou suave, ela vai recusar quando é o Evangelho que está sendo pregado. Não importa qual seja a pessoa. Como é difícil as pessoas crerem no Evangelho, porque o ser humano busca criar para si o seu próprio Deus, o Deus do seu gosto. Você vai pregar, vai ensinar a Bíblia e diz: olha, mas é a Bíblia que está dizendo. Mas eu penso diferente, eu não penso assim não. Por isso é tão difícil, irmãos, nós vemos pessoas convertidas. Por isso que é tão difícil, porque o Evangelho não agrada a maioria das pessoas. Mas quanto mais privilégios uma pessoa tem, mais ela vai ser julgada com maior rigor. Você está aqui ouvindo a pregação do Evangelho. Talvez alguém esteja escutando lá fora. Talvez alguém nunca escute essa pregação ou outras pregações aqui. Você que está escutando, se não crer, você vai ser julgado com maior rigor do que aquelas pessoas que não escutaram, porque você teve um privilégio maior. Um privilégio maior. Hoje nós temos Bíblias e livros aos montes. Onde você quiser encontrar uma Bíblia, você encontra. Tem aplicativos que você baixa uma Bíblia no celular, livros no celular. Hoje você tem pregações e estudos bíblicos disponíveis em todo lugar. No YouTube, se você buscar lá, você vai encontrar pregações, vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar exposições de livros inteiros, de livros da Bíblia completos, o pregador ensinando a palavra de Deus. Muitos têm até pais cristãos, foram criados na igreja desde pequeno. Que privilégio tiveram. Alguns, mesmo que não tenham familiares crentes, mas tiveram o privilégio de ser alcançados pela graça. Mas ainda assim, são muitos aqueles que desprezam o Evangelho.
vivem reclamando da vida, de tudo. Minha vida não presta, minha vida não vale nada, só acontece coisa ruim comigo. E esquecem que o principal Deus tem para dar, que é o perdão de pecados. Muitas pessoas terão uma vida considerada maravilhosa aqui na terra, mas vão partir e vão para o inferno para todo sempre. E você que tem uma vida que não acha maravilhosa, sofrida, você escuta o evangelho quase todos os dias. Você tem um privilégio. Quantas pessoas vivem em tribos distantes que nunca escutaram falar de Jesus, que nunca escutaram pregações. Ah, como severo será o castigo dessas pessoas que escutam pregações dia após dia e não se arrependem. Jesus disse isso de 3 cidades: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, porque foram feitos tantos milagres no meio de vocês, mas vocês não creram. O julgamento de vocês será severo, pior do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma cidade horrível, pecadores, homens maus, malignos, grandes pecadores contra Deus, grandes pecadores. Mas Jesus disse: ai de vocês que tiveram o privilégio de me ouvir pregar, e ver os meus milagres, mas mesmo assim não creram. Ai de vocês. Mas mesmo com a recusa de muitos por orgulho, a Bíblia diz que Deus se revela aos humildes. Jesus disse: Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Aqueles que são humildes, aqueles que aceitam esse convite, venham até mim, mesmo muitas pessoas rejeitando o chamado de Jesus. Jesus finaliza o capítulo 11 dizendo: venham até mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou aliviar vocês. Esse descanso aí, de Mateus 10 e 28, é um descanso da salvação. Quando a pessoa é perdoada dos seus pecados, quando a pessoa é aceita como filha de Deus, porque veio até Jesus. Mateus 11, 28, veio até Jesus. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso a vocês. Esse é o descanso que uma pessoa salva recebe, uma pessoa que é perdoada dos seus pecados. Irmãos, que privilégio! Mas as pessoas desprezam isso. De muitas pessoas à sua volta, só você ali receber o perdão de pecados e ser aceito como filho e filha de Deus. Isso é um privilégio. Mas você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite a Jesus, porque vir até Jesus não é só você dizer: Jesus, tira o meu fardo, Jesus, tira a minha dor, me liberta do pecado, Jesus. Não, veja o próximo versículo. Jesus diz:
Mateus 11, 29. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é uma canga que se colocava na época e ainda coloca hoje nos animais, para puxar um arado, para puxar uma carroça. E ele é usado também para amansar bois. Eles ficam com a canga no pescoço, arrastando um pedaço grande de pau, um morão, até ficarem mansos. Olha o que Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Isso é sujeição, é obediência. Jesus diz: venham até mim, mas obedeçam a mim. Façam o que eu estou mandando. Obedeçam as minhas palavras. Se submetam a mim. Deixe eu ser o Senhor de vocês. Deixe eu ditar as regras e vocês obedecem. Aprendam também de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas, irmãos, são tão orgulhosas. Você pode sair pregando o evangelho. Pode ser desde uma criancinha até uma velhinha, que você vai ver orgulho. Orgulho nas pessoas. Para aceitar o evangelho de verdade, tem que ser humilde. Principalmente quando você é corrigido pela palavra de Deus. Sabe o que é que mais ofende pessoas hoje nas igrejas que pregam a palavra? São as pregações. E sabe quais são as desculpas dessas pessoas que são ofendidas? Estavam dando indireta para mim. Indireta. O diabo lança isso na mente da pessoa. Você quer vir para uma igreja para que Deus não revele o seu pecado? Se você vem para uma igreja cheia de defeitos, Deus vai usar os pregadores para dizer o que você tem, do que você tem que se arrepender, o que é que você tem que mudar. Glória a Deus. É isso. É isso. Agora, se você se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho esse pecado mesmo, eu quero mudar, eu quero me arrepender, eu quero ser tua filha, teu filho, eu quero fazer a tua vontade. Aí Jesus vai te aceitar. E Ele vai dar descanso para a sua alma. Vai dar descanso para você. Venha até Jesus. Aceite a Jesus de verdade. Ele conhece o teu pecado. Ele conhece as tuas falhas, mas Ele está disposto a perdoar. Por quê? Por causa do orgulho, as pessoas dizem: eu prefiro ficar sendo escravo do diabo. Porque é isso que as pessoas fazem quando recusam a palavra de Deus. Por causa do orgulho, elas preferem ficar no mundo. Por causa do orgulho, elas preferem não obedecer ao que é ensinado na palavra de Deus. Aí continua sendo escrava do pecado, escrava da prostituição, escravo da mentira, escravo dos vícios. Continua sendo escravo. Aí Jesus diz: mas veja o 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você me aceitar, eu não vou oprimir você, eu vou aliviar você, eu vou trazer paz para você. O fardo que o pecado estava colocando em você, eu vou tirar esse fardo, eu vou arrancar esse fardo, eu vou te dar paz, eu vou te dar força para fazer a minha vontade.
convite de Jesus? Quem quer aceitar o convite de Jesus? Levante sua mão. Quem quer aceitar o convite de Jesus? Ser crente, venha até aqui. Venha para a gente orar por você. Venha aceitar o Senhor Jesus Cristo. Venha aceitar o Senhor Jesus Cristo, para Ele perdoar o seu pecado, para Ele te dar a salvação. Irmão Eliasaf, vem orar, irmão Eliasaf, pela menina. Glória a Jesus, glória a Jesus.